Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o estômago e suas possíveis causas emocionais. O estômago é o órgão do sistema digestório responsável por armazenar, misturar e iniciar a digestão dos alimentos. Ele recebe o alimento vindo do esôfago, produz ácido gástrico e enzimas digestivas, transformando o alimento em uma mistura semilíquida que segue para o intestino delgado. Essa é a função do estômago. E quais são as doenças mais comuns relacionadas ao estômago que a gente popularmente costuma muito dizer? Que é a gastrite, que é a inflamação da parede interna do estômago, as úlceras, que são feridas que se formam na parede do estômago ou do duodeno, e a doença de refluxo, que é muito comum em adultos e crianças, que ocorre quando o conteúdo de ácido do estômago volta para o esôfago. Isso é só uma pinceladinha sobre o funcionamento do esôfago para a gente poder entrar na parte emocional. O que o nosso estômago pode estar trazendo de mensagem emocional que muitas vezes a gente não sabe interpretar. E a gente sabendo interpretar qual é a mensagem do estômago, fica muito mais fácil de você tratar da sua úlcera, da sua gastrite, da sua indisposição. A mensagem que o emocional que o estômago traz é a seguinte: o estômago ele costuma ser associado à maneira como nós digerimos experiências, situações e emoções da nossa vida. É exatamente como nós digerimos as nossas emoções. Em alguns casos, desconfortos relacionados ao estômago podem simbolizar a presença de algo que está difícil de assimilar, acessar e aceitar internamente. Sabe aquela situação difícil da sua vida que você não está conseguindo engolir? Pois é aí que entra o desconforto no seu estômago, porque a sua emoção, o que você sente sobre essa relação que está acontecendo na sua vida que você não consegue digerir e assimilar, ela vai se somatizando e passando através do seu estômago essa sensação de má digestão quando você se alimenta. Também pode representar preocupações, conflitos ou acontecimentos que ainda não estão sendo engolidos emocionalmente. Às vezes você está num relacionamento que não tem mais jeito, mas que você precisa manter ali aquela pessoa, aquele parceiro do seu lado, por questões práticas do dia a dia, e você acaba engolindo isso de uma forma que te faz mal. Quando a gente se alimenta, a gente não come só aquela comida que está no prato, a gente também engole as emoções que estão em volta ao nosso redor. Você também engole aquele conflito. Às vezes você brigou com a pessoa durante o dia e quando você vai jantar, você tem dificuldade para se alimentar. E quando você força e se alimenta, você tem aquela sensação de que você vai vomitar. Você tem aquela sensação de que você comeu muito mais do que o que estava ali no prato. Aquela sensação de estufamento, de enjoo, de náusea. Por quê? Não é sobre a comida que você comeu, é sobre a situação que você está passando e que está difícil de você digerir. A gente pode parar e fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo na nossa vida. Se pergunte, existe alguma situação recente que estou tendo dificuldade para aceitar? O que está acontecendo de diferente na sua vida? Às vezes uma mudança no seu trabalho que você não gostaria de ter feito, às vezes mudaram você de setor, mudaram seu endereço. Às vezes você precisa mudar de casa, às vezes você precisa melhorar no seu relacionamento. O que está difícil aí para você digerir? Há algo que estou guardando sem conseguir expressar? Tem alguma coisa internamente que você guarda, que você tem medo de expressar, porque você talvez não saiba expressar, tem medo do julgamento, tem medo do que as pessoas vão achar de você, se sente até culpada por sentir o que você está sentindo. Faça essa reflexão. O que na minha vida atual parece difícil de digerir?
pergunta é muito parecida com a primeira, mas o que está acontecendo que você não consegue digerir? Por que você não consegue digerir? Isso faz mal para o seu estômago, porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que a gente vibra, a gente acaba somatizando no nosso corpo. E o nosso corpo, ele de alguma forma, ele apresenta algum desconforto para a gente olhar. E isso não é ruim, isso é bom, é para a gente se curar. É pra gente olhar. Às vezes você é aquela pessoa que tá cuidando de uma gastrite faz um tempão, que tudo que come faz mal. Mas você é uma pessoa que tá com muita dificuldade para digerir as coisas que tá na sua vida. Talvez, se você olhar para esse lado, para essa parte emocional, o tratamento que você está fazendo para gastrite vai surgir um efeito mais eficaz e mais rápido e positivo que você precisa para esse momento. Um exemplo. Aquela situação de estufamento, enjoo, náusea que você sente quando você se alimenta. São as preocupações e os sentimentos densos não digeridos. E o que são os sentimentos densos? São raiva, culpa, medo, insegurança, ansiedade. Isso são sentimentos densos que você não digeriu. Quando os alimentos eles não estão só nutrindo o nosso corpo, eles nutrem a forma com que a gente vê o mundo. Às vezes você vê uma pessoa que se alimenta bem pouquinho e você fala, nossa, como encheu, mas aquela pessoa tá bem. Ela tá bem com ela mesma, ela tá bem com a saúde dela, ela não tem aquela necessidade de comer tanto. E tem outras pessoas que a gente vê comendo aquele pratão de comida e tá insaciável. Por quê? Ela não tá bem de alguma forma. Ou tem aquela pessoa que tenta lá comer e não consegue comer. É como se a comida não desce. Eu escuto muitas pessoas falando assim, a comida não desce. É como se eu tivesse alguma coisa aqui na garganta que não desce. Eu escuto muito isso. É como se aqui tivesse bloqueada a passagem para o alimento descer, mas não tem nada a ver com o alimento. É como você está se sentindo. Muitas vezes eu faço uma limpeza energética na pessoa, limpo essa região do chácara laríngeo dela para que ela consiga voltar a se alimentar. Ela volta a se alimentar, mas se ela não continuar se cuidando, a sensação de mal-estar, ela também pode acabar voltando. Então é muito importante, se você tem algum problema no estômago, que você olhe para essas questões emocionais, para que o seu corpo responda melhor ao tratamento. E qual é a mensagem que o seu corpo pode estar te trazendo diante dessa situação? É como se o seu corpo falasse assim para você: eu não dou conta de digerir tudo isso. Todos esses medos, insegurança, raiva, ansiedade que você sente, tem que lidar com tudo isso, não é fácil. Então vamos parar de fingir que está tudo bem e começar a soltar esses sentimentos, começar a expressar o que de fato você está sentindo, o que precisa ser visto, o que precisa ser melhorado. E eu quero deixar bem claro aqui que isso é uma visão holística, espiritual e energética sobre um órgão, não é clínico. Se você tem gastrite, se você tem refluxo, se você tem úlcera, se você tem azia, má digestão, qualquer sinal ou sintoma de desconforto, você precisa e deve procurar assistência médica, até porque tudo isso já está no seu corpo, e se já está no seu corpo, ele precisa ser tratado por um médico. E a parte emocional e energética você vai tratar junto com o tratamento médico, não separado. Corpo, mente, emoções e alma, elas estão interligadas umas às outras. A gente não tem como cuidar de um e abandonar o outro. Espero ter contribuído um pouquinho com você e até a próxima.